Pessoal, realmente é o canal Amantes do Aquarismo. Meu nome é Thiago Prado e estamos aqui com o Mil do canal Fazenda Submersa, criador de camarões. Já fez mais de 60 tipos de camarões aí. É bicho, hein? E ele vai ajudar a gente a fazer o primeiro episódio da série, seu primeiro aquário de camarões. E no primeiro episódio, galera, vamos falar sobre basicamente todo o básico sobre os camarões caridinas e neocaridinas para quem quer aprender sobre esses camarões para fazer a criação aí, a manutenção em aquário. Vamos lá falar, pessoal? Bora? Então, bora pro vídeo! Bom, pessoal, para quem já viu aí, a gente visitou aqui a estufa aqui do Mil. Ele tem 80 aquários, ele faz a criação de camarões mesmo, vende para lojas revendem. Tem um canal no YouTube, Fazenda Submersa, então para quem quiser acessar lá, YouTube, Instagram, vou deixar todos os links na descrição do vídeo. É isso aí. Tem o celular dele também para quem quiser saber as lojas que vendem deles, que é... Sempre esqueço meu número, vamos lá. São 11. Paulo, né? 11 96298 0974. É isso aí. Ele vai estar participando só desse vídeo, mas todos os outros da série ele vai dar o suporte aí pra gente poder fazer esses vídeos. Quando a gente vai falar de minerais, de alimentação, de tudo, ele vai dar todo o suporte pra gente. E caso vocês queiram se aprofundar mais aí, tem uns centenas de vídeos aí que ele já fez aí também falando sobre os camarões, beleza? Então, vamos falar bem rapidinho sobre o aquário que a gente vai montar, galera. Pra quem não sabe, a gente vai montar um aquário para camarões lá, vai ficar lá no nosso cenário aí do canal. A ideia é montar um aquário para o seu primeiro aquário de camarões, né? Sim. Então a ideia é montar um aquarinho aí pequeno. Simples, né? Isso, exatamente. Eu vou montar de uns 20 litros mais ou menos, mas o ideal é 30, né? Para quem tá começando, para parâmetros e tal. Camarões neocaridinas, que são camarões mais simples, a gente já vai falar sobre isso e tudo mais. Sim. Mas a ideia é realmente ser o primeiro aquário, um aquário mais barato, mais simples, para quem quer iniciar no hobby aí dos camarões. Mas aí você pode até... o céu é o limite, porque tem vários tipos de camarões aí que a gente mostrou aí no vídeo passado. Então, pessoal, bem rapidinho, como é que vai ser essa série? A gente vai mostrar a montagem do aquário, a gente vai mostrar colocando os camarões, mostrar a introdução deles, etc. Mostrar a reprodução deles, porque eles acabam se reproduzindo, principalmente nas caridinas, com facilidade. A gente fala sobre a alimentação deles, sobre a necessidade de minerais e por que é preciso e como repor esses minerais na água, enfim. A gente vai dar um apanhado geral aí pra vocês. Mas antes da gente começar o vídeo, pra quem não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho lá, dar like no vídeo, siga a gente no Instagram, que é @aquarismo, no Twitter, que é @aquarismo, e em todas as redes sociais aí da Fazenda Submersa. Vamos parar de enrolar, você fala, vamos pro vídeo logo. Bora trabalhar? Bora lá! Nil, vamos começar aí sobre o que é um camarão neocaridina, o que é um camarão caridina, qual é a diferença deles, como é que eles surgiram. Nesta sexta, no Globo Repórter. Dá um apanhado geral rapidinho aí, pessoal. São camarões asiáticos, né? Vem ali da região ali de Taiwan, alguns do Japão, tudo mais. Tudo começou aí mais ou menos no mesmo período, tanto caridinas quanto neocaridinas. Esses camarões, até aproximadamente 2002, 2003, eles ainda não haviam chegado até o Ocidente, né? No caso ali na Europa. Chegaram ali em torno de 2005 aproximadamente. E a partir desse ponto já eram camarões um pouco mais selecionados, no caso ali do Red Sherry, que é um camarão praticamente sem cor, tudo mais, com alguns pigmentos laranjas. Esses camarões foram mais trabalhados, tudo mais, e começaram a chegar em lojas da Alemanha, especificamente, Holanda também. E isso foi expandindo, né, de tal modo que hoje, praticamente em todo o globo, você encontra aí comunidades aí de criadores de camarão pelo mundo todo, existem aí tanto a variação aí de neocaridinas quanto de caridinas. Os caridinas acabaram se popularizando mais pelo fato de você conseguir obter, através de cruzamentos, híbridos férteis e com uma coloração sempre acima, sempre mais bonita, diferente dos neocaridinas, no qual você cruzando neocaridinas acaba dando muito problema aí, porque acaba gerando muitos camarões sem cor, uma tonalidade ali, um marrom meio tigrado, que a gente chama de selvagem. Então, a gente fala que acaba reduzindo a grade. Reduzindo, então, ele volta para as origens. Sim, então com isso você acaba tendo muitos camarões, entre aspas, descarte, em relação a camarões mais coloridos e tudo mais. Isso gera também um problema, porque para você poder fazer
toda essa seleção, você vai precisar de muitos aquários, coisa que com o caridina já é um pouco mais facilitado. Em termos morfológicos, eles têm pouca diferença. Nós conseguimos ver, qualquer coisa aí você pode ver aqui na foto que está rolando, né? A edição é maravilhosa. Sim. Os camarões caridinas, eles possuem o que a gente chama de um rostro curto, ou seja, a testa dele tem ali uma parte que ela é encurtada. Em relação a um neocaridina, o rosto do neocaridina, ela é mais alongada, como se fosse um chifrinho, certo? Como se fosse um chifrinho de unicórnio, assim, para vocês poderem entender de uma forma mais simples. Isso aí na natureza é usado como defesa deles e tudo mais, tá? O que acontece? Nos neocaridinas, ele é mais alongado em relação aos caridinas, que é bem curtinho. Temos aí uma ressalva, porque dentro dos neocaridinas existe um único que eu conheço até hoje, que tem um rosto curto, que seria o Blood Mary, que foi uma seleção aí que foi tirado de um camarão chamado chocolate, que é um neocaridina. E aí saiu de um camarão de cor chocolate, saiu um camarão vermelho. E aí, fazendo seleção, surgiu esse camarão que ele é muito bonito. Legal. Porém, ele tem um rosto mais curto. Essa, basicamente, é a diferenciação aí morfológica. Em termos de parâmetros, aí sim, a coisa já muda totalmente de figura. Porque neocaridina é mais fácil porque eles são de água alcalina, eles são de toleram águas mais quentes e eles têm o processo aí de gestação muito mais rápida do que dos caridinas. Tá. Enquanto um caridina vai durar aí entre 27 a 45 dias para os ovos eclodirem e saírem os filhotes, no caso aí dos neocaridinas, 15, 23 dias, 25 no máximo, já vai ter ali os filhotes. Então, eles conseguem se reproduzir muito rápido. E no caso dos caridinas, vai demorar aí uns 90 dias, mais ou menos, dependendo do aquário, a oferta de comida, a temperatura, para eles chegarem na fase adulta, diferente dos neocaridinas, que com aproximadamente 60 dias já estão novamente, esses que nasceram, já estão procriando. Então, é muito rápido. Então, você colocando aí, fazendo um comparativo, colocando um aquário um de cada lado, vocês vão ver, vocês começando aí com 10 de cada, é muito rápido. Vocês vão ver triplicar a população de neocaridina em relação aos caridinas. Então, os caridinas, no geral, você consegue fazer alguns cruzamentos a mais entre eles, e ele é um pouco mais difícil de se criar. Já as neocaridinas, você não consegue cruzar tanto, mas ele até tem uma procriação mais rápida e ele é mais fácil de ser criado. Basicamente, essa a diferença. A gente poderia dizer que os camarões neocaridinas, eles são rústicos, né? Porque eles sujeitam alguns erros de parâmetros que todo aquarista iniciante acaba tendo. É uma coisa natural dizer que todo aquarista iniciante, ele comete erros. Pessoas mais experientes cometem, sim, mas com menor frequência do que um aquarista iniciante. Porém, o que acontece? Ele acaba suportando algumas falhas, né? Por exemplo, temperatura, o pH um pouco desajustado, às vezes você tem ali a escala de TDS, que é o total de sólidos dissolvidos na água, que está fora da escala que seria ideal para ele, porém, eles conseguem mesmo assim ter aí uma certa longevidade, você consegue ter sucesso. Dificilmente você vai ver uma pessoa que começou com neocaridina parar de criar porque simplesmente ela não consegue fazer ele procriar e todos morrem. É difícil, é bem difícil mesmo. E, você já citou, mas vamos falar bem rapidinho. Fala 2 ou 3 tipos dos mais conhecidos camarões neocaridinas e os caridinas. Entre os neocaridinas, o campeão aí, que o pessoal até brinca dizendo que dá para criar até em bacia de água, que o bicho vai que vai, é o Red Sherry. Red Sherry, ele é a base de tudo aí dos neocaridinas. Do Red Sherry acaba surgindo ali o Red Hilly, que é um camarão que tem as extremidades vermelhas e o meio do corpo transparente. Isso daí é uma falha genética, mas nem por isso deixa de ser um camarão feio. Você consegue selecionar ele e tudo mais. Existe o camarão yellow e um que atualmente é objeto muito cobiçado pelos aquaristas no Brasil, que seria o Green Jade, né? O Verde Jade, que é um camarão ainda está aparecendo agora no Brasil, ainda é um pouco difícil. Porém, nível de dificuldade deles é extremamente simples. Com relação aos caridinas, o início de tudo é o Red Crystal ou Black Crystal, né? Também chamado de Red Bee ou Black Bee, mas isso aí é uma questão de nomenclatura. É a base de tudo, tem ali o Golden,
O pessoal depois vai passando para os camarões taiwanos, que são Panda, King Kong, Red Wine e Blue Bolt. São esses camarões aí que são bem bonitos, mas aí já é camarões mais sensíveis. Beleza, agora que a gente conheceu um pouquinho sobre os camarões, vamos falar agora do aquário, né? Para começar, qual seria um tamanho legal para cada um dos dois tipos de camarões? No caso, tanto para neocaridina quanto para caridinas, eu acredito que um aquário de 30 litros é interessante. Já criei em aquários menores? Já criei, não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Eu já fui um aquarista iniciante também, e o meu primeiro aquário de caridinas, ele tinha apenas 10 litros. Porém, era uma dedicação enorme que eu tinha por eles. Matei camarões demais, porque temperatura lá no alto, no verão, eu vinha com garrafas de gelo, colocava ali, temperatura baixava, eu ia, insistia, colocava outra, matava os bichos todos de frio. Para a variação brusca, né? Exatamente. É de temperatura fria? Mas se você baixar muito brusca, né? De 26 para 16 de uma 16 vez só. de uma vez só, você mata, não tem conversa, entendeu? Mas um aquário aí de 30 litros, eu acho que é muito tamanho interessante. legal. É um tamanho legal. Atualmente eu estou, assim, obcecado por aquários cubo. Aquarinhos no formato de cubo, também. Eu acho que é a nova tendência, assim, que eu estou observando entre aquaristas de camarão. Era uma coisa que você não via muito, mas hoje em dia eu estou vendo que está tendo um forte apelo. Os lojistas também não são nada bobos, eles estão inserindo esses aquários em lojas, né? Coisa que você não via antes. Sim. Eles falavam, aquário fora de padrão, então eu não gosto, não quero, tudo mais. Mas um aquário de seus 30 litros, eu acho que já... E tem alguma medida específica ou pode ser qualquer medida para 30 litros? Tem uma altura, enfim, tem alguma variação? Nós recomendamos aquários aí de aproximadamente 30 centímetros de altura. Tá. O restante aí fica a gosto do freguês, né? Mas geralmente 30 de altura. Eu não recomendo aquários muito altos, tá? Por conta aí da manutenção, que não é muito facilitada. Justamente se você vai querer mexer, quer capturar um camarão com a redinha. Por serem animais muito pequenos, então é um pouco complicado. E também, geralmente, quem começa com um aquário de camarão, já vou logo avisando, você não vai ficar só com um aquário. Você começa com um, daqui a pouco você vai montar uma mini bateria, nem que seja ali no espacinho da sua casa. Por isso que eu digo que os 30 centímetros são bons, porque você montando um aquário com 30 de altura, se você montar numa bateria, você precisa ter um espaçamento de pelo menos 15 centímetros de vão. Então, é o espaçamento ideal para você poder trabalhar nos seus aquários. Então, 30 de altura aí é sossegado. Em relação à filtragem, tem alguma filtragem específica? Ele é mega... Precisa ter uma mega filtragem, uma filtragem mais simples, uma filtragem mais básica, assim, para iniciar. O que a pessoa precisa para um aquário de camarões? Para um aquário de camarões, é relativamente simples. Camarões, eles gostam que a água seja bem oxigenada, mas ela não precisa necessariamente ter muita circulação. Aquários com muita circulação, primeiro, que vai remover ali todo o substrato da parte da frente do aquário, como vocês devem até ter visto no vídeo anterior aí, alguns aquários não tem ali a parte da frente muito substrato. E outra coisa, aquários que tem muita movimentação, os camarões eles vão acabar não percorrendo todo o aquário, então eles vão ficar mais no fundo. Medida mais tranquila, filtro Hang-On, eu acho que é o mais tranquilo para eles, porém o que eu recomendo é que seja colocado ali uma esponja na entrada do sifão, justamente para não sugar ali os filhotes e tudo mais. Ali dentro você vai colocar algumas mídias, né? As mídias aí que são mais conhecidas aí do mercado são as mais interessantes. Mas eu não tenho dinheiro para poder comprar um filtro desse. Pode ter uma outra alternativa? Pode sim. Nós também usamos esse outro filtro de esponja, né? Que existem aí de diversas marcas. Ele também consegue tocar tranquilamente. Ele só tem um pequeno defeito aí, no caso. Não em relação ao filtro, e sim a filtragem a longo prazo. Porque se tiver muito camarão no futuro, você corre o risco de perder alguns camarões, entendeu? Justamente por essa filtragem. Porque vai demorar para formar bactérias ali e tudo mais. Entendi. Então, Os parâmetros vão variar. Sim, então a pessoa, depois de um certo período, ela tem que lavar a esponja. Então, eu recomendo não lavar as duas esponjas ao mesmo tempo. Lave uma, depois de uns 15 dias lave a outra e vai intercalando. Claro, lavando com a própria água do aquário. Sim. Nunca lavando na torneira e retornando. Senão mata as bactérias. Vai matar bactérias, você já conhece essa parte. Em relação ao layout hardscape, que é a decoração do aquário, o que pode, o que não pode, o que é bom ter dentro do aquário? Tá. Para início de conversa, pedras coloridas, não coloque. É bonito, é legal, só que
existe uma diferença entre peixe e camarão. Camarão é sempre mais sensível, então essas pedras elas acabam soltando tinta, tudo mais, às vezes o próprio fabricante ali não sabe se é atóxica, se é tóxica, o vendedor da loja também não sabe, e você pode acabar matando seus camarões. Um relato até interessante, a gente usa muito linha de pesca, aquelas que são elásticas, para poder amarrar o musgo. E teve uma pessoa, ontem mesmo, no grupo de WhatsApp, dizendo que ele usou uma linha que ela soltava um tipo de hormônio quando a pessoa vai pescar. Não sei se isso daí confere ou não. Teria até que ser visto isso daí em um vídeo futuro. E ele disse que todos os camarões dele morreram. Nossa. Então, tá vendo? Uma linha de pesca que o cara enrolou lá, deu problema. Então, há de se tomar cuidado. Eu uso essas linhas de pesca, só que eu nunca vi o modelo que ele mostrou lá que vinha com um tipo de hormônio para atrair os peixes, tá? Mas o Hardscape ele é bem simples. Você pode usar aí para neocaridina areia de filtro de piscina, areia de quartzo, não tem problema. Você pode usar também basalto, que vai deixar a água ali levemente alcalina ou básica, né? Vai ficar ali com o pH ali normalzinho ali, normal, tá? Não tem problema, você pode usar esse daí. Para caridinas já tem que ser um substrato que tente deixar a água tamponada, que deixa a água ácida, tá? Se conseguir tamponar, melhor ainda. Troncos são usados, você pode usar tanto para caridina quanto para neocaridina, tomando cuidado, né? Que se o tronco for muito grande em relação ao aquário, a água tende a ficar muito ácida, então há de se tomar cuidado com isso. Use e abuse de musgos, eles adoram musgos. Tocas feitas com casca de coco, que é uma coisa super barata. Você pode pegar ali uma casquinha de coco, amarrar um musguinho em cima, coloca lá no aquário e fica super tranquilo. Ah, mas eu não queria amarrar, tem alguma outra forma? Tem, você pode usar até cola, super bonder, esse tipo de coisa. Mesmo, a gente já almoçou várias vezes. Não tem problema nenhum, você pode colar ali. Claro, vai queimar um pouquinho o musgo, mas não tem problema, ele consegue se recuperar. Não tem problema algum. Tocas, você pode usar tocas diversas. Quanto mais tocas, melhor, porque vai propiciar ali áreas de refúgio para as fêmeas, né, que estão ovadas, e para os filhotes também, mas é super tranquilo. Em relação aos neocaridinas, se você quiser usar um substrato fértil, mas controlando o pH, é possível? É possível sim. Tanto é que existem caridinas que são de água alcalina, que é o caso dos camarões tigers, né, que é da espécie Caridina mariae. O que acontece? Nós acabamos colocando o substrato que é fértil, que deixa a água ácida, porém nós fazemos uma correção com zeolita, por exemplo, coloca ali um saquinho de zeolita dentro do filtro, e aí conforme chega ali no pH ideal, você pode até retirá-lo ali, não tem problema nenhum. Legal. Tá? Não tem problema. Ao contrário, você colocou um substrato que deixa a água muito alcalina, vocês podem vir também com turfa, né? Colocar turfa ali, 5 gramas aproximadamente para cada 10 litros, ele também vai reduzir ali e vai ficar legal. Lembrando que camarões são de água mole, tá? Então tome cuidado. Substrato para ciclídeos é um problema para camarões, principalmente neocaridina. Que a pessoa fala, ele vai deixar ali tamponado em pH alcalino, porém a dureza vai estar lá na tampa. E com isso você não vai ter sucesso com esses camarões, tá? Já dando um toque para vocês. Em relação à temperatura, precisa não ter termostato, precisa ter alguma ventoinha dependendo, como é que funciona para os dois? Termostato não é necessário. A menos que a pessoa more lá em Caxias do Sul, alguma coisa assim, faz lá 0 graus. Que lá faz frio mesmo, né? Então, e às vezes essa variação brusca, né, acaba até matando. Então, nessa região que é extremamente fria, em algumas partes do ano, você até pode usar ali um aquecedorzinho. Porém, o que eu mais ouço e que mais auxilia o pessoal é justamente com relação à temperatura que é muito alta. Então, o cooler, ele é necessário em algumas regiões que são muito quentes. Principalmente os caridinas, né? Sim, principalmente os caridinas. Para anel até que não. Porém, a pessoa que usa cooler, ela tem também um outro problema, que é o quê? A evaporação de água. Mas nesse caso, se a pessoa tiver um sistema de reposição de água, que é muito simples de fazer, tá certo? Você consegue fazer até com uma garrafa PET e essas boias de filtro de água, né? Filtro de barro, essas coisas, você consegue fazer um sisteminha de reposição e com isso, a evaporação que vai ser ocasionada pelo cooler, rapidamente é reposta aí, tá? E super Legal. Tranquilo. E em relação à iluminação, precisa ter alguma iluminação específica ou qualquer iluminação serve para eles? Essa é uma dúvida frequente por muitos aquaristas, que eles ficam pensando que pelo fato de ser um camarão, que fica só no fundo, não precisa de iluminação. Precisa sim. Eles são animais que têm um hábito um pouco mais puxado para o noturno, porque eles gostam de áreas sombreadas do aquário. Porém,
Se você tiver plantas nesse aquário, musgos e tudo mais, precisa ter uma iluminação. Então, o ideal seria você propiciar áreas sombreadas nesse aquário, coisa que qualquer musgo ou planta ou tronco vai fazer, tá certo? Mas há de se tomar um certo cuidado, que algumas lâmpadas acabam não sendo tão adequadas, né? É claro, a gente não vai ficar usando, por exemplo, essas lâmpadas econômicas, que não tem essa especificação. Ela é econômica, tudo mais, mas às vezes ela não é ideal para o aquário. Uso algumas aqui que não são voltadas para o aquarismo em si. As pessoas às vezes têm um certo preconceito com as algas que são formadas, justamente lâmpadas que não são de especificação para aquarismo, elas acabam gerando muita alga. Porém, para camarão é uma coisa boa, camarão adora alga, então você pode usar aí vários tipos de lâmpada. Eu recomendo usar e abusar de lâmpadas LED. Pode ser de lojas de material elétrico sem problema, tá? Tá bom. Desde que não fique tirando a estética bonita do seu aquário. E em relação ao aquário comunitário, o pessoal sempre pergunta, quais peixes eu posso colocar com os camarões? Pode, não pode? E se puder, quais? Sim. Temos algumas restrições. Cheguei até a fazer um vídeo sobre peixes compatíveis com camarões e tal. Só que é o seguinte, existem N peixes que você pode colocar e outros que não tem jeito. Um peixe que eu posso falar aí, que tranquilamente você pode ter com o camarão, é o limpa-vidro. Mas não limpa-vidro, no caso, que o pessoal de algumas regiões entendem que é o cascudo. Não, não seria o Otto, né? O Otto Simples. Tomando cuidado porque tem algumas variações desses peixes aí e você tem que tomar cuidado. Então, o Otto Simples mesmo, o Affinis, né? Esse é o ideal. Você pode colocar lá junto, não tem problema. Outro também que é muito interessante é a cobrinha cule. Você pode colocar junto, tá certo? Sem medo nenhum aí, que não tem problema. Existem algumas ressalvas. Tem gente que cria com Rasbora Galaxy, cria com Neon, tudo mais. Só que, quanto mais peixes você colocar, você vai ter que impossibilitar que esse peixe fique vendo esses camarões. Então você vai ter que ter muita planta e muito musgo, além de tocas. Eles não vão comer camarões adultos ou jovens. Porém, possivelmente, filhotinhos eles vão acabar predando. Então, há de se tomar um certo cuidado com isso. Às vezes você pode colocar até um bulb para fazer um controle de larva de mosquito e tudo mais. Porém, tome cuidado, porque se tiver muito camarão filhote nesse aquário e poucos pontos de refúgio, fatalmente eles serão predados. Fora quando é aqueles peixes que gostam de beliscar tudo para ver o que está acontecendo. Uma beliscãozinha no camarãozinho desse faz um estrago, né? Justamente. Existem aí dezenas de peixes. Eu vi uma vez, incrível, foi por vídeo, mas eu vi um cara, ele criava camarões com discos. E engraçado que ele jogava a ração caía lá no fundo, o disco ele ia comer e tava lá os camarões comendo, ele assoprava para os camarões saírem de perto e ele se alimentar. Cara, é incrível, mas é muito raro, porque eu já tive aquário com disco e camarão e, meu... disco come, tudo fica na boca, né? Petisco, ele olhou, já era. O meu come até neon? O meu ele não assoprava, ele chupava ali e já comia o coitadinho do camarão. É isso então, galera. No geral, acho que basicamente o básico das informações são essas. Mil, você gostaria de dar alguma dica geral, pessoal, alguma coisa a mais do que a gente falou aí, pessoal, para quem quer conhecer um pouco mais sobre esses camarões? As pessoas, elas acabam sendo desestimuladas aí do hobby de camarão, às vezes por detalhes bobos, entendeu? Coisas simples que você consegue corrigindo no dia a dia. O ideal para quem quer começar com aquário de camarão, eu estou com ela aqui, estava com ela até agora há pouco, que é uma caneta de TDS. Tem que ter a caneta de TDS para você poder medir ali a quantidade de sólidos dissolvidos. Você tem que ter uma ração de qualidade, tem que ter o sal, mas não é sal de cozinha, como muita gente pergunta. É sal grosso ou sal normal? Não, que coisa absurda. É uma mistura que é de cálcio, magnésio, mais uns microelementos, tudo mais. Então, isso daí é necessário para ter no aquário. Que é o tão famoso que vai gerar o negócio pro teste de GH lá, para ver se a água tá um pouco mais mole, exatamente. Mais dura. Outra coisa também é que a pessoa, a curto prazo, não tem um deionizador e tudo mais, posso usar água de torneira? Até pode, porém, a longo prazo vai ter problema. Então, eu indico que você compre pelo menos um filtro deionizador. Você consegue comprar aí na internet, não é caro, você consegue parcelar a perder de vista em 10 parcelas de R$20, acho que a pessoa consegue aí ter. O ideal é ter um filtro deionizador, porque não adianta você ter a caneta de TDS, você ter o sal e
e você usar água de torneira. Ah, mas a minha água de torneira está dando 60 de TDS. Mas você não sabe quais são os sais que estão ali dissolvidos naquela água, entendeu? Então isso é um perigo. Em termos de alimentação, o pessoal fala muito de alimentos naturais. Duas coisas que eu posso indicar aqui que é tranquilo, é a folha de amora, porque ela tem uma concentração de cálcio muito elevada, tem 22 vezes mais cálcio do que o leite, então é muito bom para a troca de casca do camarão. E outra também é aquela folha de chapéu de sol, que o pessoal também chama de amendoeira, é aquela árvore que tem muito nas praias. Então é uma folha que ela é um fungicida e bactericida natural que tem ali nessa folha. Eu indico aí para o aquário, sendo que a folha de amendoeira você tem que deixar ela secar à sombra, pega ela verde, deixa secar ali no varal, tudo bonitinho na sombra. E a de amora é bom você colocar na água ali fervendo, deixar ali cozinhando por uns 4, 5 minutos mais ou menos, e você depois oferece para os camarões. Ela é muito boa até como ração de final de semana, porque você pode colocar ali e viajar tudo mais. Alimentos naturais diversos, aí tomem cuidado porque a taxa de agrotóxico é muito elevada, então os metais pesados eles fazem um estrago nos camarões. E aproveitando, falando sobre alimentação, que a gente não comentou, até para finalizar, alimentação, pode dar qualquer uma, é específica para camarão, como é que funciona? A alimentação ideal é ração específica para camarão. Existem aí diversas marcas importadas, nacionais e tudo mais, porém de ração de camarão para camarão. Por que eu digo isso? Porque a concentração de proteínas ela é diferenciada. Geralmente camarões eles são algueiros, eles são detritívoros, eles comem tudo que cai no aquário, porém eles têm uma preferência por alimentos assim vegetais. Então uma ração à base de vegetais selecionados ela é ideal para os camarões. Às vezes a pessoa pega uma ração que é para dar coloração no peixe. Essas rações geralmente elas são carregadas de gordura. E isso, o camarão vai comendo, você vai arrebentar o seu animal e você acha que está fazendo bem para ele, mas você está fazendo o contrário, está fazendo mal. Então, a alimentação para camarão tem que ser ração específica para camarão. Ou seja, um camarão bem coloridinho, você precisa dar uma alimentação específica, controlar os parâmetros, deixar os minerais lá regulados para ele, é basicamente isso. E controlar para não variar muito a temperatura também, é basicamente isso, no geral, assim, para você deixar ele colorido. Ou seja, em vez de dar uma ração para deixar colorido, controla o que é principal para ele, que ele vai se reproduzir bem, vai ficar coloridinho. Sim, exatamente. Se você deixar os parâmetros ajustados para o seu camarão, não tem segredo, entendeu? O camarão ele vai ficar bonito, vai ficar vistoso e você vai ver uma explosão de vida, porque conforme eles começam a procriar, eles não param mais. Claro, temos a fase ali do meio de ano, quando chega essa parte de inverno, eles dão uma paradinha, voltam a procriar na época ali, final da primavera, começo de verão novamente, mas durante o ano eles vão procriar, eles vão... Você vai ter uma grande criação aí. E logo, logo vocês já estão até montando mais aquários, porque vai ter muito camarão aí. Garanto. É isso então, galera. Na verdade, tem mais um pontinho rapidinho que eu até esqueci, o pessoal comenta muito, que é... Eu posso misturar camarões caridinas com neocaridinas, como o pessoal vai por aí? Então, para quem já é mais experiente, até pode. Porém, pelo fato dos neocaridinas serem camarões mais prolíferos, o que vai acontecer? A médio prazo, não é nem a longo prazo, a médio prazo vai acontecer competição dentro do aquário, por espaço ou por alimento. Eu já tive experiência própria de colocar red sherry com camarões caridinas, eles se juntarem e eles dizimarem a população de red sherry, de pegar e rasgar o outro no meio mesmo para comer. Então, você pode criar, até pode, mas é que tá. Vai ter aí alguns problemas. Primeiro, parâmetros são diferentes, tanto de TDS, GH, pH e até temperatura. A temperatura pode ficar mais ou menos parecida? Pode, mas em relação aí a pH principalmente já vai ter problema. Tem esse problema dos mels procriarem muito rápido, então uma colônia acaba se sobrepondo à outra. Isso acaba inibindo também os outros de procriarem. Então, o ideal seria aquários em separado. É isso aí. Então é isso, galera. O vídeo já vai ficando por aqui. Bastante informação aí para quem quiser aprender o básico aí dos camarões. Eu acho que mais que isso não teria como vocês saberem. Galera, mas se vocês quiserem saber mais aprofundado, conhecer mais, etc., não se esqueçam lá de entrar na Fazenda Submersa, lá no canal do YouTube. No Instagram também tem bastante material legal para vocês verem as fotos dos animais mesmo, ver como eles são diferentes um do outro e tudo mais. E as novidades também, eles estão sempre trazendo coisas legais, diferentes. Ele veio da Alemanha recentemente, trazendo umas novidades aí. Tivemos um campeonato mundial de camarões e foi fantástico. Então, galera, para quem quiser conhecer mais, o convite aí tá aberto. E obrigado aí, por
tá recebendo a gente aqui, passando um pouco de conhecimento pro pessoal também, dando suporte técnico aí pra gente fazer uma série bem legal aí pra a galera aí que tá assistindo quiser montar o seu primeiro aquário de camarões. Então é isso, galera, o vídeo de hoje ficou por aqui, espero que tenham curtido. Pra quem não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho ao lado, dar o like no vídeo, siga a gente no Instagram, @aquarismo, no Twitter, que é @aquarismo, e também todas as redes sociais da Fazenda Submersa. Até mais! Valeu!